Vamos dar continuidade aqui à segunda parte da Primeira Guerra, né? Dos acontecimentos aí da Primeira Guerra Mundial. Tô retornando aqui para que vocês possam perceber de uma maneira muito clara a questão da briga que houve entre as grandes potências da Europa e, evidentemente, alguns territórios da Ásia e da África, né? Se você quiser entender mais, já sabe, dá volta e dá uma olhada na parte 1 e na introdução ao século XX, que eu particularmente aí falei. Então, essa parte aqui em especial, você já sabe que era as grandes potências europeias, onde a gente tinha mais de 80%, vamos dizer assim, do capital circulante no mundo estava concentrado lá no início do século XX, né? E aí elas vão em busca de territórios da África e da Ásia. Bem, o que elas vão em busca, a gente passa a ter claramente aí uma questão do revanchismo. Revanchismo, acredito que todo mundo já saiba o que evidentemente vem a ser revanchismo, né? Revanchismo nada mais é do que você ter, evidentemente, ali, por exemplo, times de futebol, né, que chegam ao final de um determinado campeonato e aí um time ganha, né, ali aquele jogo sofrido e você fica... E quem perdeu, obviamente, você fica com aquele sentimento, não, poxa, eu vou ter que... vai ter outro campeonato, né? Aquele sentimento, eu sei que a palavra é pesada, mas para que você possa entender, aquele sentimento de vingança. Eu quero ter uma revanche. Então, necessariamente a França, aqui em especial, né, foi um exemplo que eu trouxe, existem vários, né? Mas esse exemplo em especial é o seguinte: você tem países como a França, juntamente da Alemanha, que esses países eles vão perdendo território. O que é que significa isso? Territórios, novos países vão surgindo, terras vão sendo anexadas, né? Vão sendo, vamos dizer assim, vão sendo juntadas, né? Formando países. Outras determinadas terras vão se separando. Então, assim, no início, finalzinho do século XIX, né? E o início do século XX, você vai ter, basicamente, aí vamos dizer assim, essa reorganização geográfica, tá? Por N motivos, né? Principalmente nesse início aqui do século XX, é necessário que você consiga compreender que boa parte dos territórios ainda tinham monarcas, ou seja, nobres ainda tinham reis, né? É necessário que a gente entenda isso aqui, né? Era uma monarquia parlamentar, onde tinha um parlamento, né? Muitos desses locais, mas ainda você tinha a figura, né, de um comandante geral, no caso um rei, um nobre, né? Você tinha muitas áreas da Europa, especificamente você tinha isso ainda, mesmo no início do século XX. Então você tinha aí reorganizações, tá certo, que estavam ocorrendo com essas terras. E, de certa forma, determinadas reorganizações, como por exemplo a Alemanha junto com a França, né? A França aí tendo que conceder território da Alsácia-Lorena para a Alemanha, né? Por questões diplomáticas ali, você tinha basicamente esse sentimento de revanche, né? De revanchismo, ou seja, pô, tu pegou minha terra agora, mas futuramente eu vou e conquisto de novo, tá certo, a terra de você. E aí é onde tá o grande lance, tá certo? A gente particularmente aqui começa a perceber o grande conflito do início do século XX se dá a partir daqui. Eu vou traçar um exemplo para que você possa me entender de uma maneira muito simples. Imagina uma sala de aula, né? Vamos imaginar lá que você está na sala de aula. A partir do momento que você está na sala de aula, supondo que sua sala de aula tenha 30 pessoas, né? Você tem 30 colegas ali, né? Então, necessariamente, você tem aí esses 30 colegas e você conhece, fala com um, fala com outro, né? Você passa
basicamente aí, né? A grande maioria passa no mínimo 1 ano com essas pessoas. Mas na questão particular mesmo, né? Que a gente pode entender aqui, você conhece as 30 pessoas, mas os seus amigos não necessariamente são essas 30 pessoas. Raras são as pessoas que podem dizer, cara, eu gosto de todo mundo da sala e conheço todo mundo, falo com todo mundo. Mas aqueles seus amigos mais íntimos, né? As pessoas, elas tendem a se juntar, né? Necessariamente as pessoas tendem a se juntar pelas pessoas que têm relativamente interesses, pensamentos que são semelhantes ao seu. Essa questão de que, né, e aí eu não vou estar discutindo agora, mas que assim, os opostos se atraem, é meio complicado, né? Porque quando a gente vai vendo as questões ao nosso redor, a gente percebe que na realidade o que atrai é semelhança, né? Você pode discordar de uma opinião ou outra, mas no frigir dos ovos, né? Vamos lá, no final das contas, né, a pessoa que você vai procurar, ela se assemelha ao seu modo de perceber o mundo. E foi assim que aconteceu com os países, né? Você tem aqui a Tríplice Entente, que é formada, né, pela Rússia, pela Grã-Bretanha, né, que aí tem Inglaterra, tá, os países que, evidentemente, aí é um assunto mais puxado para a geografia. E aqui você tem a França, certo? E você tem a Tríplice Aliança, onde você tem a Alemanha, né? Vamos dizer assim, o Império, tá certo? É um Império Austro-Húngaro. Aqui você tem o Austro-Húngaro, que é formado por diversos territórios, né? Você tem o Império Otomano, que são os países do Oriente Médio ali, né? São os países do Oriente Médio. E aqui você tem a Itália. A Itália, se faz necessário a gente perceber que a Itália, ela vai trocar aqui, ela vai, ao invés da aliança, quando tá lá quase no final da guerra, ela pula para a Entente. Mas eu vou explicar aqui a Itália com mais calma, que é o seguinte, a Itália, ela é, na realidade, nessa época aqui, ela é uma espécie de vitrine. A Itália, ela sempre vendeu, né? Ou seja, comercializou. Por exemplo, vamos lá, sapato, roupa, né? Você tem desfiles de moda que são feitos lá na Itália, que são badalados até hoje, né? Você tem basicamente isso. Aqui, necessariamente, a Itália também cumpre esse papel. Ela é muito mais o terceiro setor, vender, né? Tem pequenas indústrias, mas não necessariamente ela, evidentemente, chega a ser assim uma tremenda potência industrial. Óbvio, tá na Europa, tem grana nessa época, né? Então, eu chamo a atenção de você porque esses países, eles vão buscar, né, aliança com aquele país que, evidentemente, é parecido com o modo de governar, é parecido com os seus interesses. A mesma coisa que eu falei em relação à sala de aula. Você pode conhecer ali as 30 pessoas, mas os seus amigos dentro da sala de aula, todo mundo, mesmo eu, né, professor, né, aqui já com 40 anos de idade, né, e uma porrada de tempo aí de profissão, mas já passei por sala de aula, né, e a gente sabe que lá na sala de aula você vai buscar, evidentemente, aquelas pessoas que têm uma semelhança com o que você pensa, com o seu modo de agir, né? Você vai buscar, evidentemente, esse tipo de coisa. E os países também, né? Então, o exemplo que eu trouxe lá do revanchismo francês foi, por exemplo, a França, em relação à Alemanha, poxa, ela teve que dar territórios que eram dela, né? Que eu não vou discutir aí, que ela tinha conquistado, né? E teve que dividir ali territórios. Então, a Alemanha não ia ficar no grupo juntamente com a França. Tá certo? Então, o que eu quero que você perceba é que a guerra, nesse momento aqui, ela tá, vamos dizer assim, se um desses países falar um pouco mais grosso ou fizer uma atitude mais extrema, a guerra ia acontecer. A gente tá aqui, basicamente, na gota d'água. Só faltando um pouquinho assim para que gerasse um conflito. Por quê? Vamos perceber o seguinte, uma briga, ela nunca começa por acaso.
é necessário que a gente consiga entender aí. Vamos lá, 99,9% das brigas, elas nunca vão começar por acaso, assim, né? A pessoa se desentende com a outra, né? E aí as pessoas separam, apazigua, aí depois, mais lá na frente, elas podem se encontrar, se estranhar de novo. Aí as pessoas se separam, depois elas se encontram, se estranham mais uma vez, até que um dia um olha para o outro meio feio e aí vão as tapas, né? Ou seja, porque o ser humano, ele é assim mesmo, ele explode, né? Acontece uma coisa, você dá uma parada, respira fundo, sai, aí essa coisa acontece mais uma vez, né? Até que um dia você explode. Isso evidentemente faz parte da complexidade humana, né? Que nós somos complexos assim, e os países são comandados por pessoas, né? E a Terra, ela não se comanda sozinha, né? São comandados por pessoas. E nesse momento aqui em específico, tava faltando uma gota d'água, só isso aqui, para que gerasse a guerra. Por isso, a gente vai assistir um pequeno videozinho que tá no canal da BBC Brasil, né? BBC News Brasil no YouTube, que eu achei massa para que a gente pudesse falar essa gota d'água, né? A morte lá do herdeiro, que vocês vão, não vou falar não, até o nome dele, Gravilo Príncipe, né? E é meio complicado, aí vocês vão entender que na realidade essa ação não provocou a Primeira Guerra Mundial. Foi a gota d'água. Porque ao longo do tempo, se você assistiu a parte introdutória, a parte 1, você vai percebendo que os países eles vão, né, ter conflitos ali com o passar do tempo. E a gota d'água vai ser esse videozinho aí, né, que é importante que você assista, extraído, evidentemente, da BBC News. Então, vamos escutar bem direitinho para que você possa entender. Não foi o motivo da guerra, foi simplesmente a gota d'água, porque todo mundo já estava meio que se preparando para esse conflito. Vamos lá? Vem comigo.
fica claro, né, quando a gente percebe, né, claramente aí, que você tinha, evidentemente, como eu havia dito anteriormente, você tinha um mundo, né, basicamente se industrializando, né, ou seja, tendo várias indústrias, as cidades crescendo, a classe média basicamente surgindo com mais força, né, com mais fôlego. Então, mas mesmo assim você tinha czares, monarcas, você tinha reis espalhados, como a gente viu aí no vídeo. Então, basicamente, né, a Primeira Guerra Mundial, ela gerou uma, vamos dizer assim, uma renovação no mapa europeu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas eu vou mergulhar com muito mais ênfase na segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Então, o que é que acontece necessariamente aqui? É muito simples da gente entender. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, né, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, vão surgir países Áustria, né, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, né, ou seja, que antes esses países não basicamente existiam, eles eram, vamos dizer assim, unidos dentro do Império Austro-Húngaro, tá certo? Mas a Alemanha, né, como foi mostrado no videozinho que vocês viram, né, que aí você pode dizer, pô, foi uma guerra de primos, porque eles eram monarcas, e aí, mas antes da gente chegar aqui, né, basicamente na Alemanha, é necessário que a gente consiga compreender uma coisa, até os dias atuais, nunca esqueçam disso, o que é que dá mais dinheiro? Se alguém lhe perguntar, é terra. Então, se você começa a ganhar uma grana e investir, né? Muita gente quer um carro, muita gente quer uma moto, né? Mas, e tem algumas pessoas que começam a ganhar um dinheirinho ali, junta e compra terra. Então, se você hoje gasta 30, 40 mil numa casa, aí você, mas a casa tá caindo aos pedaços. Mas na realidade você não compra a casa, você compra o território, você compra a terra. E ninguém que compra terra ou negocia com terra tem prejuízo, só lucro. Então, na realidade, a Primeira Guerra Mundial foi essa expansão territorial. Os caras queriam, de certa forma, né, ir atrás de matéria-prima, mão de obra, ficarem mais ricos mesmo. E um entra basicamente na terra do outro. E aí você vai gerar um tremendo conflito. Isso pode parecer um pouco simplório, né? Existiam mais coisas, mas é para que você consiga focar aqui e compreender. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, a gente tem basicamente o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes impõe a Alemanha, que basicamente a Alemanha ela vai dar uma guinada, como a gente viu até no videozinho da BBC, né? E a gente pode perceber que ela vai dar uma guinada e leva todo mundo para a guerra. Então, o que foi que aconteceu? Quando acabou basicamente a guerra, que houve, né, os vitoriosos e tal, a gente vai ter aqui, a gente deve prestar atenção que no tratado, o que é um tratado, né? Uma coisa, vamos dizer assim, o tratado é como se fosse uma lei, né? É como se fosse uma escritura de um terreno, né? Como se fosse um papel, né? Que você tem, quando você vai casar lá no civil, tem um papel. Então, esse tratado, os países que estavam envolvidos fizeram uma documentação. E nesse tratado eu chamo a atenção, tem muitas outras coisas. Mas eu chamo a atenção em especial para o que foi que aconteceu com a Alemanha. Não vou julgar aqui se foi bom, se foi ruim. Não. Isso é um fato histórico extremamente importante. A Alemanha, ela foi basicamente punida em 3 frentes perante o Tratado de Versalhes. A primeira frente da Alemanha foram as questões territoriais, né? Ou seja, determinados territórios que a Alemanha tinha, evidentemente, ali como a Polônia, enfim, né? Determinados territórios que ela tinha, né? Povo germânico, vou chegar em quem falou disso aí, né?
a raça pura, aquela ideia toda. Você tinha territórios que eram unificados e posteriormente, como eu disse, né? Ainda há pouco, esses territórios vão ser divididos e se tornam países. Ou seja, há uma organização evidentemente geográfica, territorial aí, certo? O segundo ponto, né, e não menos importante, você tem a questão dos militares. A Alemanha ela vai ficar impossibilitada de ter, por exemplo, de construir armamentos pesados, como por exemplo, ela vai exército, né? Eu não falo nem aqui, nem a gente fala em aeronáutica, por favor, a marinha, né? Isso surge depois, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, você tem o exército e você tem ali a sua esquadra, a sua marinha. Mas a Alemanha ela fica impossibilitada de ter isso. Aí você me pergunta, e se ela quisesse comprar? Peraí, ela tinha acabado de sair de uma guerra. E para comprar coisas, você tinha única e exclusivamente um país, que é os Estados Unidos. Mas isso é um assunto para uma outra história, né? E em terceiro lugar, e de fato mais importante, é as questões financeiras. A Alemanha ela ficou incumbida de pagar as nações que venceram. Não vou dizer que se isso é certo, se isso é errado. Tá certo? A gente não vai discutir isso aqui nesse exato momento. Mas se faz necessário que você consiga compreender que os alemães, ao final da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai colocar aí 1917, as pessoas que moravam, que eram alemães, os alemães mesmo, que nasceram ali, né, naquele território, independentemente de terem sido ricos, pobres, todo mundo vai passar por uma dificuldade extremamente grande, uma miserabilidade muito grande. O povo alemão, nesse exato momento, né, 1917, ele vai passar por uma miserabilidade, por uma miséria nunca antes, vamos dizer assim, sonhada. Até porque vai entrar rico, pobre, vai todo mundo no bolo. Obviamente, né? Você saiu de uma guerra e ainda tem que enfrentar todas essas, vamos dizer assim, essas imposições pelos países que evidentemente ganharam, né? Que são os países que tinham ali uma grana para poder emprestar, para poder o país se reerguer. E a Alemanha, para poder ter acesso a essa grana, vai ter que cumprir isso aí e vai ser muito difícil. É nesse exato momento, tá certo, que as pessoas alemãs altamente desesperadas, tentando achar uma saída, é que surge, né, Adolf Hitler com os seus inúmeros discursos e sua postura, tá certo? E aí, de certa forma, assume o poder da Alemanha, mas isso a gente continua em uma outra história. Aqui a gente encerra, evidentemente, a Primeira Guerra Mundial dentro da segunda parte e acompanha aí a nossa trajetória pelo breve século XX. Até mais, até outra aula. Fique com Deus.